Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Damião Nobre e como prometido aqui no dia 12/11, estarei enviando aí a prova de vocês poderem, estar respondendo essas questões sobre Excel com o prazo que eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá, hoje é dia 12. Vocês poderão estar me enviando, as respostas desse contexto aqui até o dia 14. Ou seja, quinta-feira, até quinta-feira, meia-noite, vocês poderão estar enviando. Então, tem hoje, amanhã e quinta-feira. Sexta-feira eu não trabalho, é feriado, né? Feriado da proclamação da República. Então, não podemos nem vocês fazerem prova, nem eu trabalhar, beleza? Dito isso, vocês terão até o dia 14 para estar enviando e vocês já terão a nota automática. Assim que finalizar de responder, você já saberá o resultado. Professor, eu sou obrigado a fazer. Eu fiz o trabalho do sistema lá da média. Sim, você é obrigado a fazer. Porém, se você fez o sistema lá da média e me enviou no Teams, você será simplesmente arredondado a sua nota. Se você tirar aqui um zero e você fez lá o sistema, então vai automaticamente para um 10, tá? Na hora de transferir lá o teu certificado. Dito isso, não se preocupe, tá, pessoal? Vocês vão aí ter um bom desempenho. E serve também para analisar, como vocês responderiam em um concurso público, por exemplo, essas questões referentes a Excel, tá? O foco delas foram nas questões referentes ao sistema de nota, que foi o foco das nossas últimas duas aulas. E eu vou ler aqui as questões agora nesse vídeo, dando algumas dicas. Lembrando que se você pegar esse link aqui e copiar na URL aí do seu navegador, você poderá ter acesso à aula revisada, né? E também está dentro do grupo e do Teams para você revisar a aula passada. Então, fica à mercê também, antes de responder a prova, revisar todo o contexto da aula. Vamos para as dicas. Olha só. A primeira dica que eu vou dar aqui na primeira questão é o seguinte, ó, vamos ler. Qual fórmula no Excel é usada para calcular a média de um conjunto de valores? A1, dois pontos, A4, né? Então, para calcular a média. Para isso, vocês podem revelar a parte do vídeo onde eu falo sobre a média e dica, né? Eu disse que ia dar uma dica aqui. A dica é, lembra sempre como começa qualquer fórmula, tá? Lembra disso, que você mata a charada da primeira questão, tá? Esse é um detalhezinho básico que pode fazer você acertar ou errar. Lembra sempre como começa qualquer fórmula, não só apenas a fórmula de média. Fórmula de soma, qualquer fórmula sempre começa com o quê? Então, se você matar esse charada, você já sabe a alternativa correta aqui, tá? Próxima questão. Lembrando que essas questões aqui, elas sempre aparecem de forma aleatória. Todas as questões que eu vou ler terá na sua prova, mas não necessariamente a minha primeira é a tua primeira aí, tá? Ela estará na prova, repito, porém em ordens diferentes. Dito isso, continuando aqui a explicação, olha só aqui a próxima, né? Qual fórmula no Excel é usado para calcular a média de um conjunto de valores? Então, pessoal, a média de um conjunto de valores é meio que óbvio, né? Não vou falar, mas é meio que óbvio qual dessas alternativas, já que é para calcular a média, é a alternativa correta, né? Por nada, por ter colocado essa questão. Enfim, vamos para a próxima. Se a média mínima para reprovação é 6, ele então já está dizendo na questão que é 6. Qual fórmula Excel mostra aprovado se a média do aluno é maior ou igual a 6 e reprovado se for menor que 6? Então, a dica que eu vou dar é deixar vocês terem aí 50% para acertar. É na fórmula C. Agora, qual das fórmulas C está escrita de forma correta? Se não sabe, revisa lá o material da aula gravada que você mata essa questão, tá? Olha aqui, ó, pedindo o nome completo, né? Como ele vem de ordem aleatória, pode aparecer em qualquer lugar. Diz aqui que vale um ponto, mas na verdade não vale nada, tá? O nome completo. É só para eu identificar quem foi que fez o trabalho. Dando continuidade aqui, ó, nós temos a próxima. Para que serve a função igual se? Então, o que é que essa função serve? Ela retorna o quê? Lê as alternativas, escuta o que eu acabei de falar nesse verbo retornar e veja qual dessas alternativas é a alternativa correta. Vamos lá. Próxima questão. Qual fórmula do Excel poderia ser usada para determinar se um aluno está aprovado ou reprovado com base em uma média mínima? Então,
para dizer se ele está aprovado ou reprovado. Já dei uma dica aqui, né? Então, a dica que eu dei aqui, ó, do se, talvez, né, lhe ajude a resolver essa. Só acho. Mas vamos lá, continuando. No Excel, para calcular uma média, as células devem estar vazias. Para calcular alguma coisa, elas têm que estar vazias, com números, com texto ou com datas. Essa aqui eu não vou dar dicas, ela é bem óbvia, né? Eu acho que vocês vão matar a charada aí fácil. Próxima questão. Qual opção representa corretamente o que? Aí aqui ele fala a fórmula, né? Igual se A1, A1 talvez seja a média desse aluno, maior ou igual a 6, aprovado ou reprovado. Retorna o quê? A média das células A1 até D1, um valor lógico verdadeiro ou falso, o texto aprovado ou reprovado, a soma das células A1 até D1. Dá para confundir um pouco, né, entre essas duas do meio. Então, tenta raciocinar aí e marcar a alternativa correta. E vamos lá. O que acontece se você usar a fórmula igual média A1 em uma das células A1 até D1? E se estiverem vazias, né? Então, ela vai retornar alguma coisa. Então, ela vai retornar o quê? Uma falha, uma média. Se está vazio, né, pessoal? Enfim, ela vai retornar um erro ou vai retornar a célula vazia considerada como um zero na média. Então, vocês já viram, né? Isso aqui na prática fica mais fácil. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, porque está finalizando. Acho que só tem mais essas duas alternativas, essas questões, né? E vamos lá. Suponha que as notas de um aluno estão nas células A1, B1, C1 e D1. Qual fórmula calcularia a média dessas notas? É igual média A1, dois pontos D1, igual média A1. Você já está sabendo que se é para calcular aqui, ó, as notas, então você já mata a charada aqui em 50%. Né? É a dica que eu vou dar, viu, pessoal? É o máximo que eu posso falar. E outra, a gente repetiu isso aqui muitas vezes dentro da aula gravada também e na aula presencial online. E a última questão seria: qual das fórmulas abaixo calcula a média das notas e retorna parabéns? Se a média for 8 ou mais, e estude mais se for menos. Então, mesma lógica lá do se, né? Olha os contextos, olha aqui a condição lógica e mata aí a charada de qual das duas estão corretas e por quê, né? Lembre-se que um único detalhezinho pode fazer toda a diferença para deixar a alternativa correta. Finalizou, marcou tudo, clique em enviar, depois ver pontuação e você já saberá aí a sua nota. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado aqui com essas dicas e até, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, né? A nossa próxima aula é dia 19, será uma aula online de fato. A gente vai se encontrar dia 19, já com conteúdo de PowerPoint. Vocês aí que quiserem se aprofundar dentro do Excel, lembra que lá no Teams eu coloquei 25 aulas para que vocês possam estar estudando e se aprofundando nesse conteúdo maravilhoso, tá? Então, desejo aí a todas um grande abraço, boa sorte e até dia 19 de novembro, se Deus quiser, às 7 horas da noite. E é isso. Tchau, tchau. Fui!